Hoje você vai aprender. Hoje eu quero apresentar para vocês um diálogo muito peculiar em um dos filmes de Hollywood. É o filme mais atual de Noé, ou simplesmente, como chamam os americanos, Noah. E você vai entender que toda a cosmologia dos hebreus que eu venho trazendo aqui no canal, anjo caído, inversão magnética, plasma, universo plasmático, tudo isso se encaixa nesse pequeno discurso no filme de Noé. Convido você a se inscrever, ativar as notificações e principalmente deixar o seu like camaleãozinho aqui no canal. Isso fortalece e ajuda a divulgar os vídeos. E claro, lance esse vídeo no grupo de família para sua tia que manda bom dia com coraçãozinhos, para ela poder descobrir a verdade, ok? Pois bem, senhores, eu achei extremamente interessante esse vídeo, tá? E vou estar trazendo ele aqui para vocês. Olha que coisa interessante. Eu vou só contextualizar, eu já dou play, tá? Esse ser que tem os olhos flamejante e é feito de rocha, esse é um anjo. Nós estudamos aqui no canal sobre os vigilantes. Vigilantes é uma classe de anjos que são os responsáveis por observar o desenvolvimento da Terra. Esses são os vigilantes, os mesmos prescritos que deserdaram do céu e desceram pelo monte Hermon, que em hebraico significa amaldiçoado, tá? Desceram pelo monte, fizeram o mútuo juramento e dali Semiasa, entre outros anjos, começaram a coabitar com mulheres, dando origem a gigantes e dissuadindo completamente a Terra. Então, esses anjos que saíram, os Watchers, são exatamente esses seres aí petrificados, tá? E eu vou explicar por que eles são petrificados. Olha que coisa interessante, ó. Olha que interessante. O Criador nos fez no segundo dia. Então ele está falando o seguinte: o primeiro dia de criação, faça-se a luz, é a criação do todo, da existência, do espaço, do tempo. E no segundo dia, ele está falando que eles foram criados. A Terra também foi criada nessa premissa. Mas os anjos, eles são até mais antigos do que a Terra. Então ele está falando, eu fui criado, né, no segundo dia. O dia em que ele fez o paraíso. E perceba que o paraíso não está associado à Terra, tá? O Jardim do Éden não se encontra na Terra. Vemos toda a fragilidade e o amor deles. Nós zelamos por Adão e Eva, vimos toda a fragilidade e o amor deles. Porque o que corrompe o homem é o amor. A palavra amor, se você lê ela ao contrário, é Roma. E ela foi uma palavra criada no período romano para fazer com que as pessoas associassem a cobição, cobiçar. Então, só um exemplo aqui para vocês. Antigamente, no Império Romano, não existia casamento. Então, as pessoas se davam em casamento. As pessoas, elas namoravam. O homem relacionava com o homem, com o cachorro, com o gato, com a mulher. A mulher se relacionava com seus serviçais. Então, era uma bagunça. Tanto é que a festa do carnaval, ela veio do dia de Saturnália, né, que um feriado romano. E aí, para você provar que você gosta muito de uma pessoa, que você tem uma ambição, uma afeição muito grande por aquela pessoa, eles desenvolveram a palavra amor. E aí ficou essa palavra maluca que todo mundo usa achando que é a coisa mais bonita do mundo. Se você pegar a Bíblia hoje, King James, todos os versículos que é falado amor, todos, não existe nenhuma regra em exceção. Todos os versículos na Bíblia que fala amor e você trocar por rama, que significa sacrifício, que é o original do latim, quando se fez a escatologia bíblica, se você trocar a palavra amor por sacrifício na Bíblia,
vai fazer muito mais sentido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que amor que é esse, egoísta, ambicioso? Porque Deus se sacrificou pelo mundo de tal maneira. E aí você começa a entender que faz muito mais sentido, tá? Vamos continuar. E depois ousamos errar e sentimos pena, né? Então os vigilantes, que são essa classe de anjos que observam o desenvolvimento da Terra pelo céu, eles viram Adão e Eva errar. Existe um livro chamado Caverna dos Tesouros, que mostra o que aconteceu com Adão e Eva, porque eles viveram muitos anos, no período ali, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden. Você vê o lamento que Adão tinha, o lamento que Eva tinha. Né? Eles não sabiam mais o que fazer. Olha só, não éramos feitos de pedra. E aí você viu que um anjo, um ser luminoso. Eu já falei sobre isso, o universo, para ele ser uma explosão, um Big Bang. O que é o Big Bang? Você tem uma matéria extremamente concentrada que em algum momento ela se rompe numa força tão assustadora que, segundo a equação de Albert Einstein, você começa a criar matéria de tanta energia que é gerada ali. Pelo universo do Big Bang, só para vocês terem uma ideia, a única maneira de existirmos é pelo plasma. E o Big Bang ele não está 100% errado, não está. Por quê? Porque se você tem algo em expansão, o que é expansão? Pega uma panela de pressão. Uma panela de pressão, você vai fazer o seu feijão ali, chega a uma certa temperatura, ela começa a evaporar, ela tá em expansão. Agora, imagine um universo com zero absoluto, onde tudo é frio. Como é que algo próximo do zero absoluto, que está frio, está se expandindo? Isso é contraditório às leis elementares da física. Então, o universo, a própria NASA já falou sobre isso, né? Eles já voltaram atrás. O universo ele é quase que 100% plasmático. Então, todo o universo observável que nós conhecemos, ele é plasma. E não é diferente com os anjos. Os anjos também são plasma. A matéria principal da criação do mundo é plasma. Da criação do universo é plasma. A palavra de Deus, o próprio Criador mesmo fala com Jó. Não é a minha palavra. Se não me falha a memória, eu acho que é com Jó, tá? Mas tem um versículo na Bíblia que ele fala o seguinte: não é a minha palavra como fogo. E por que o Criador fala que a minha palavra é como fogo? Porque a palavra de Deus, ela se manifesta até no plasma. Então é importante. Então os anjos aqui, eles não foram feitos de pedra, mas sim de plasma. Éramos luz. Exatamente, o plasma emite luz, tá? E aí você vê que eles estão em direção à Terra. Não era a nossa fusão. Na verdade, não é fusão. Não era a nossa intenção interferir. Não era a nossa intenção dos vigilantes interferir no desenvolvimento da Terra. E aí, ó, olha que coisa interessante. As estrelas estão caindo e os poderes celestes serão abalados. Você viu que as estrelas caindo. No Apocalipse fala sobre a guerra de Miguel e seus anjos, que guerreou contra o dragão e os seus anjos, e o seu lugar não foi mais encontrado. E aí é dito em Apocalipse que as estrelas estão caindo e os poderes celestiais serão abalados. Por quê? Porque as estrelas são anjos. Os anjos são feitos de luz, só que eles estão aprisionados. As estrelas observáveis no espaço, quando você pega um binóculo, quando você olha para elas, elas são anjos que estão aprisionados. E aí é dito que no fim dos tempos, esses anjos vão precipitar na Terra. Vão cair na Terra. E os poderes celestiais serão abalados, tá? Então, olha só. Aí eles falam, nós preferimos tentar ajudar a humanidade. Só que o entendimento de ajudar de um anjo é diferente do entendimento de ajudar do Criador, tá? Você pegar, por exemplo, um filho que ele tá comendo na cadeira, você botou uma comida pro seu filho, ele tá comendo na cadeira, ele vai lá e cai na cadeira. Se você pegar o seu filho e voltar ele para a cadeira, ele vai entender que toda vez que ele cair, ele vai voltar para a cadeira.
Agora, se você mostra para ele que ele vai cair, ele vai quebrar a cara, mas ele tem a capacidade de voltar e se assentar, de ficar mais esperto, ele vai buscar essa alternativa. Então, a maneira como Deus rege as coisas é diferente do nosso entendimento mortal, tá bom? Então, assim, os anjos tentarem ajudar não quer dizer que eles tentaram fazer o que é certo. Quando desobedecemos o Criador, E quando desobedecemos o Criador, as estrelas estão caindo. Olha só, o que acontece com o plasma. Olha só, você vê o formato dos anjos. Os vigilantes, eles têm um formato humanoide, ok? Olha só o que acontece com eles. Ele nos castigou. E aí você vê o quê? Os anjos virando pedra. Ficamos encrustados em seu mundo. Rocha e lama nos aprisionaram. Cara, quantas imagens de pedras que parecem seres humanos? Pega umas pedras, sem brincadeira, você olha para algumas pedras antigas, eu já falei sobre o período pré-diluviano. Tu pega umas pedras, você fala assim, meu, isso aqui parece um ser humano. Um ser humano, alguma coisa aconteceu aqui, isso aqui parece um ser humano. E olha que coisa interessante, eles se transformaram em pedra. O brilho intenso deles se apagou, tá? E aí eles viraram pedra, ó. Mesmo assim, ensinamos à humanidade tudo que sabíamos sobre a criação. No cânon bíblico, na versão dos Hebreus, essa parte ela é muito curta e eles não dizem para as pessoas claramente o que os anjos ensinaram. Tu pega o livro de Enoque e você tem lá todos os anjos que deserdaram, ao todo foram 315, 316, e cada anjo tem uma responsabilidade. Um ensina sobre tintura, o outro ensina sobre o manejo de ferro, o outro ensina sobre a observação dos astros. E aí eles repassam todo esse conhecimento para os seres humanos. Só que esse conhecimento não deveria ter sido passado para os seres humanos. Não naquela hora, pelo menos, tá? Então eles repassam tudo aquilo que eles sabem. nossa ajuda, os homens se alçaram do pó e se tornaram grandes e poderosos. Olha que coisa interessante. Com a nossa ajuda, os homens alçaram do pó, se ergueram do pó e se tornaram grandes e poderosos. Tu pega lá, Nimrod foi um dos maiores conquistadores desse mundo. Tentou dominar o mundo. Tu pega lá Melquisedeque, da descendência de Caim. Tu pega o próprio Caim, foi a primeira cidade sediada no mundo. Tu pega toda a história bíblica antiga. Todos os homens que precipitaram, tiveram grande conhecimento, tentaram em algum momento governar o mundo, se tornar grande, poderoso. Depois, eles transformaram nossas dádivas em violência. Mas depois eles transformaram nossa dádiva em violência. Existe um livro, um sânscrito indiano, que conta a história das Vimanas. Vimanas são discos voadores, né? Você já ouviu falar sobre o tapete do rei Salomão, que as pessoas subiam em cima e voavam? Existe um sânscrito indiano que diz que alguns deuses, na verdade são anjos, é o entendimento deles, ensinaram os homens a criação das Vimanas. E os homens usaram as Vimanas para a guerra. E aí esses deuses se arrependeram, se afastaram da humanidade e levaram consigo o seu conhecimento. É a versão dos hindus. Mas você pega, por exemplo, a questão bíblica, os próprios anjos caídos, eles se arrependeram. Porque o que eles ensinaram para os homens corrompeu o coração dos homens. Pô, se todo dia você tem alguém vendendo mexerica, para que você vai plantar um pé de mexerica? Você não vai saber dar valor. Então, a corrupção não é só entre o bem e o mal. É também você destituir o posto do ser humano. Porque Deus articulou o posto do ser humano para que ele tenha domínio sobre os animais. Para que o ser humano possa, ele sim, desenvolver as coisas da maneira dele. E aí nós tivemos a ajuda dos anjos e as coisas foram corrompidas. Por que corrupção? Telefone, internet. Tudo isso aí foi uma corrupção do passado. Existe internet, existe tecnologia semelhante à inteligência artificial no céu? Existe, é óbvio. Só que
Uma coisa é você estar preparado para usar aquilo ali. Outra coisa é você não estar preparado e ter acesso a essa informação de forma antecipada, tá? Então os homens usaram a tecnologia para praticar o mal. Apenas o homem nos protegeu, o seu avô Matusalém. Aí fala, fomos caçados, porque os anjos caídos, eles foram caçados. Na Bíblia, foi removido um versículo que fala sobre a frequência dos réptil, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, lianos, onde se tocava uma flauta erudita e todo aquele ser que tivesse se camuflando como seres humanos era manifestado naquela hora. Então muitas vezes eles caçaram os filhos dos anjos caídos porque eles tinham tecnologia, eles eram ardilosos e houve uma grande caçada, né? Por que os seres humanos caçaram os anjos? Porque junto com os anjos veio todo tipo de abominação e praga que você pode imaginar, tá? Antes de Deus mandar o dilúvio, Deus mandou praga, Deus alertou, Deus mandou seca e nada surtia efeito, tá? E fala, a maioria de nós foi nós, porque os anjos podem morrer. Quando tu pega o livro de Enoque, a versão etíope, lá pro meio do livro, você vê Enoque, meio do livro não, mais pro 30% do livro, tu vê Enoque acessando a segunda camada do céu. E lá tem a prisão dos anjos. E aí o Santo Sentinela, ele vai levando Enoque, Enoque pergunta o que é aquilo ali. O Santo Sentinela fala que aqueles são os anjos que foram capturados, que aguardam o julgamento, né? E sim, eles podem morrer, os anjos podem morrer, eles não são imortais, tá? Os que sobreviveram ficaram prisioneiros nessas carapaças. Exatamente, exatamente. Você já ouviu falar sobre troll? Existe uma cultura, no Brasil não é muito forte, mas é a cultura dos trolls. Que cultura que é essa? São seres gigantes, musculosos, que possuem certa inteligência, que vivem isolados na floresta, já foram caçados, a ponto de quase se extinguirem. E esses seres, em contato com a atmosfera terrestre, contato com a luz do dia, eles viram pedra. Então eles não se manifestam de dia, mas sim apenas à noite, tá? E esse conto dos trolls é um conto que é baseado nesse entendimento de anjos. Ele fala, abandonado nessas terras estéril. E aí eles começam a perceber que muita da coisa que Deus criou é ardiloso, é dolorido. que nos levasse para cá. Olha só, imploramos o Criador para que nos levasse para casa. Você precisa entender uma coisa. Você não acha que os anjos caídos, os serafins que caíram, os querubins que caíram, os vigilantes, os watchers, que são esses anjos que desceram pelo Monte Hermon, você não acha que eles, através da oração, o que é uma oração? Orar, ação, ponto de conexão. Você estabelece um ponto de conexão com o Criador. É como se você tivesse um telefone sem fio. Você não acha que esses anjos pediram perdão pelos seus pecados? Você não acha que esses anjos tentaram de alguma maneira, sabe, mudar a forma como a coisa era regida? É claro que eles tentaram pedir. É claro. O único que se sabe que não pediu perdão até hoje é Lúcifer. O único que se sabe, mas também não é 100%. E mesmo assim, o Criador não perdoou. Não perdoou os anjos. E Jesus Cristo mesmo fala: se Deus. Falou assim: ó, Salomão vestia as roupas mais belas criadas pela humanidade. Salomão, ele vestia as roupas mais belas criadas pela humanidade. E você vê o lírio do campo, nem Salomão, em sua maior grandeza, chega perto da beleza de um lírio do campo. E se Deus joga o lírio do campo no fogo, que dirá vós, seres humanos? Isso é uma mensagem, um ensinamento de Jesus Cristo quando ele estava ensinando no Monte das Oliveiras, tá? Então você imagina o seguinte: você não acha que nenhum desses anjos pediram perdão? E por que Deus não perdoou, né?
Então você precisa entender que Deus não é um garoto mimado. Jesus Cristo não é um garoto mimado onde todo mundo entra. Você vai, olha na lista de São Pedro, se você é figurinha VIP ou se você é um renegado. Não é assim. Não é assim. O motivo dos anjos não serem perdoados é porque vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. Por mais que demore 40, 50 mil anos, vai haver um julgamento. E nesse julgamento, aí sim poderão os anjos serem perdoados, poderá sim Lúcifer ser perdoado, poderá sim todo aquele que deserdou ser perdoado. Mas é um julgamento longo. Então você vai aguardar, você que começou essa bagunça na Terra, você vai esperar tudo acabar. Porque vai ter, depois que tudo acabar, que tudo se computar, que as pessoas entenderem o pecado, aí sim. Então os anjos, eles estão numa prisão que não é apenas uma prisão de 15 anos, momentânea, é uma prisão assim, no tempo da criação da Terra. É a prisão dos anjos. E depois disso vai haver um julgamento pesado para esses anjos. Por isso que eles não foram libertos ainda. Mas ele manteve-se em silêncio, porque vai ter o julgamento. Você alega que ouviu o seu chamado. Aí fala, você ouviu Alecro no chamado. Sammiasa não consegue aceitar. Quem que é Sammiasa? É o líder dos vigilantes, tá? Os homens que arruinaram. Sammiasa não consegue aceitar, né, que Noé vai salvar a humanidade de todo esse mal, né? Quando que foi os homens que corromperam tudo. Só que é o entendimento dos anjos. Eu acho extremamente interessante nesse filme de Noé, porque ele mostra que não foi só Noé que sobreviveu ao dilúvio. Nesse filme você vê a linhagem da serpente, a linhagem de Caim, você vê que ele se infiltrou no barco de Noé e ele sobreviveu. Eu não posso falar o nome dele aqui, porque esse nome na internet está na famosa Black Parará Pururu Coelhinho da Páscoa List. Mas ele sobreviveu, né? A verdade segundo os mandamentos antigos, como que essas pessoas sobreviveram foram no subsolo da terra. Eles construíram para si no subsolo da terra. Por exemplo, Noé pregou sobre o dilúvio há mais ou menos 100 anos. Ele pregou 100 anos do dilúvio. E antes de Noé pregar o dilúvio, nós tínhamos um profeta não, perdão, nós tínhamos um anjo caído que só sonhava com o dilúvio. Um anjo que regia a terra e ele sonhou por quase 500 anos com o dilúvio. Nimrod também só sonhava com o dilúvio. Então, assim, eles fizeram grandes trabalhos. Nimrod tentou erguer-se para cima para não sofrer com o dilúvio. Outros tentaram construir compartimentos e comportas, bunkers, vamos chamar de bunkers, no subsolo da Terra, né? E de fato alguns sobreviveram. Por exemplo, Golias, ele tem o DNA de um gigante. Ele não é um completo gigante, mas ele tem. E de onde é que veio Golias se todos os gigantes foram extintos? Né? E não só Golias, pessoal. Vamos pegar a época de Moisés aí, ó. Moisés peregrinou pelo deserto, travou batalhas e guerras. Moisés lutou contra gigantes cuja estatura fazia com que os seres humanos eram gafanhotos para eles. E aí a gente passa a pergunta, de onde é que veio esses caras? Senão aqueles que sobreviveram ao dilúvio. Então é isso que é importante você entender, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é trazer um profundo entendimento sobre a cosmologia bíblica, de tal maneira que fique fácil para você entender. Peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? E quem quiser conhecer meu trabalho, no momento não estão abertas as vagas, mas daqui a pouquinho vai abrir, você corre lá para você garantir a sua vaga, tá bom? Fique na paz.